Um relatório apresentado esta quarta-feira em Maputo pelo Fundo Monetário Internacional FMI revela que o governo moçambicano usa 73% das receitas para pagar salários aos funcionários do Estado e 20% para pagar dívidas. O representante residente do FMI, Alexis Meyer Circle, afirma que tal situação torna insustentável a despesa pública, ou seja, o que sobra depois de pagar salários no aparelho do Estado e dívida pública é insignificante. A massa salarial é obviamente não sustentável no sentido de ela absorve praticamente toda a arrecadação fiscal, porque se nós olhamos, nós vimos ali 73% da arrecadação tributária, mais 20% do que é pago em dívida. Sobra o mínimo, os 7, 8%, para fazer face às necessidades de investimento público, a construção de escolas, estradas e o pagamento de bens e serviços do setor empresarial. O economista e diplomata brasileiro ao serviço do FMI faz uma comparação da situação de Moçambique com outros países da África subsaariana e o problema é mais evidente. Na vizinhança temos Zimbábue, que gasta mais ou menos 37,8% da arrecadação fiscal em salários, a Tanzânia 35%, Angola 31%, a média da SADC por volta de 50% e a média da África subsaariana como um todo um pouco acima de 50%. Diante da situação, o FMI recomenda que o governo cumpra o que está previsto na lei orçamental, sob pena de perder o apoio desta instituição financeira internacional, principalmente na recuperação econômica, nas reformas de boa governação e gestão de finanças públicas. O Centro de Integridade Pública, CIP, defende que a boa gestão da massa salarial por parte do Estado moçambicano passa pelo envolvimento de todos os estratos sociais. O CIP reagia assim ao mais recente pronunciamento do Fundo Monetário Internacional FMI, que dá conta de que 93% das receitas servem para pagar salários e dívidas. E sendo que os recursos que são usados para os salários vem de toda a sociedade hoje, são todos moçambicanos que contribuem para os salários. Então, era de se esperar que todos os moçambicanos também pudessem participar do debate sobre essas reformas. Para o pesquisador do CIP, Gift Sinalo, é importante que a participação dos vários estratos seja tida em conta nas próximas reformas salariais. Então, o que se espera é que nos próximos debates essas contribuições, tanto da sociedade civil e qualquer outra parte interessada, esteja claramente refletido nos documentos orçamentais. O Centro de Integridade Pública manifestou o seu posicionamento esta quinta-feira na apresentação dos resultados do inquérito sobre o orçamento aberto, que visa mostrar o nível de transparência orçamental, participação pública e do papel prestado pelo Tribunal Administrativo e pela Assembleia da República. Moçambique regrediu no ranking do Inquérito ao Orçamento Aberto 2023. A informação resulta de um estudo apresentado esta quinta-feira pelo Centro de Integridade Pública, CIP, sobre o Orçamento Aberto, um instrumento que visa mostrar o nível de transparência orçamental, participação pública e do papel prestado pelo Tribunal Administrativo e pela Assembleia da República. E na avaliação anterior, o país encontrava-se na posição 62, e nesta avaliação o país passou para a posição 68, quer dizer, subimos 6 posições. Contudo, é preciso notar que o número de países envolvidos nesta pesquisa também alterou. Apesar da queda de Moçambique no ranking geral, o estudo apresenta algumas progressões por parte do país. No que se refere ao pilar de transparência orçamental, o país registrou melhoria em termos de disponibilidade dos documentos orçamentais, contudo, há desafio de melhorar aquilo que é o conteúdo e também passar a produzir e disponibilizar a revisão semestral. No pilar de participação pública, registrou-se uma redução ou degradou-se a participação pública nos processos orçamentais. Isso alerta ao Estado para a necessidade de criar mais espaços para que o público possa intervir no processo orçamental.
O inquérito do orçamento aberto é o único instrumento global de pesquisa independente comparativo baseado em evidências que usa critérios internacionalmente aceitos para avaliar o acesso público às informações orçamentárias do governo central e não só. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu reduzir a taxa de juro de política monetária de 15,75% para 15% pela terceira vez consecutiva desde o início do ano em curso. O Banco Central fundamenta a decisão pela contínua consolidação das perspectivas de inflação em um dígito no médio prazo, num contexto em que a avaliação dos riscos e incertezas associadas às projeções se mantém favorável. Reagindo a esta tendência de redução da taxa mínima nos últimos meses, o presidente da Associação Moçambicana de Economistas, Pedro Cossa, afirma que é um sinal animador para a economia nacional. Precisávamos de notícias boas para a economia moçambicana, precisávamos de notícias animadoras para os investidores, mas sobretudo para o setor empresarial, que vai ter uma capacidade mais acrescida de poder ter novos empréstimos. O economista Pedro Cossa observa, no entanto, que há necessidade de equilibrar a taxa mínimo com a taxa de reservas obrigatórias. É verdade que esta é uma medida isolada, tendo em conta que os bancos comerciais continuam com um nível de capacidade de empréstimos relativamente baixa, tendo em conta que as taxas de reserva obrigatórias ainda são altas. Portanto, é preciso também, da mesma forma que se vai baixando a taxa mínima, também se baixe a taxa de reservas obrigatórias. Pedro Cossa é otimista e acredita que a redução do custo do dinheiro no mercado poderá impulsionar os investimentos e, por conseguinte, o crescimento da economia a médio prazo. Moçambique vai avançar com projetos de eletrificação fora da rede nacional com o apoio financeiro do governo alemão e da União Europeia num valor global de 68 milhões de euros. Segundo o vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia, António Said, a implementação terá como ponto de partida a província de Nampula e deverá contar com a participação do setor privado. Tendo em consideração aquilo que é o apoio declarado pelos nossos parceiros, que teremos 48 milhões de euros que são através do governo alemão e 20 milhões de euros que vêm da União Europeia, prefazendo 68 milhões de euros para um programa que vai iniciar para 4 anos, é de cobertura nacional. Com este ponto de partida em Nampula, acreditamos que nós vamos alcançar bons resultados. O embaixador da Alemanha em Moçambique afirma que o apoio à eletrificação rural no país enquadra-se na parceria estratégica entre os dois Estados. Visitamos também áreas rurais e tivemos esta experiência que significa que as famílias não têm o acesso à energia. Por isso, creio que este programa GetFit, temos talvez alguns outros, mas GetFit agora é o mais importante programa para mudar esta situação, para dar esta possibilidade de um acesso muito mais fácil à energia. Designado GetFit Moçambique, o projeto de massificação do uso das energias renováveis na eletrificação rural foi apresentado esta quinta-feira em Maputo aos potenciais investidores do setor público e privado.